Em 2025, as tensões entre os Estados Unidos da América e a China aumentaram a níveis não vistos desde a Guerra Fria. A China demonstra força ao exibir novos navios e fazer exercícios simulados com suas forças navais e aéreas. Eles às vezes invadiram o espaço aéreo protegido de Taiwan. Em 2024, a China fez mais de 3.600 incursões militares na zona de defesa aérea de Taiwan. Enquanto isso, os Estados Unidos da América responderam com medidas políticas, como reduzir o comércio, e fizeram demonstrações militares, incluindo a aparição de um submarino. No final de setembro, suas parcerias com o Japão, Coreia do Sul e Austrália têm apontado todas para o fortalecimento das defesas para antecipar um possível conflito. Agora, está bem estabelecido que a China considera os Estados Unidos da América como um de seus principais rivais e opositores geopolíticos. Embora nenhum dos países tenha descartado um conflito militar direto, os canais diplomáticos esfriaram e são imprevisíveis. Ao contrário das rivalidades controladas do passado, a estratégia militar atual lida com decisões rápidas, comunicação global imediata e tecnologias que exigem respostas em segundos. Um único erro de qualquer lado poderia iniciar uma guerra facilmente global. Mas como seria esse erro? Bem, aqui estão 5 possíveis cenários que poderiam ultrapassar a linha entre a postura atual e um conflito real. Cenário 1. Mar do Sul da China. A postura se torna mortal. O Mar do Sul da China se tornou a arena marítima mais perigosa do mundo. Guardas costeiros armados com canhões de água travam diariamente um perigoso jogo de desafio. O motivo desse conflito é simples. A China reivindica soberania sobre praticamente todo o Mar do Sul da China através da sua infame linha de 9 traços. Essa linha é rejeitada pelo direito internacional e pelos países que têm acesso direto ao mar, mas é imposta por presença crescente e agressiva da guarda costeira, milícias marítimas e escoltas navais. Os Estados Unidos da América fazem operações regulares de liberdade de navegação para contestar essas reivindicações, navegando contra torpedeiros em águas reivindicadas pela China. Filipinas, Vietnã, Malásia e outros aliados dos Estados Unidos da América têm seus barcos de pesca assediados, recursos marítimos ameaçados e soberania desafiada diariamente. O conflito pode começar com uma simples expedição rotineira que deu errado. Por exemplo, temos a missão de reabastecimento das Filipinas para as tropas estacionadas no Sierra Madre, que é um navio da Segunda Guerra Mundial deliberadamente encalhado e que serve como posto avançado de Manila. No Recife, segundo Thomas, embarcações da Guarda Costeira Chinesa tentam bloquear a rota como antes, mas desta vez a manobra falha. O jato de canhão d'água de um navio chinês acidentalmente, ou até mesmo intencionalmente, desativa o leme da embarcação filipina, fazendo com que ela fique à deriva em poucos minutos. O incidente é transmitido ao vivo mundialmente. O governo filipino, sob pressão interna e pelo Tratado de Defesa Mútua com os Estados Unidos da América, solicita assistência imediata. Forças americanas na região se deslocam para o local. O perigo desse cenário vem da alta densidade de forças operando próximas diariamente. Você pode encontrar navios da Guarda Costeira Chinesa, embarcações de milícia pesqueira, que na verdade são navios militares, do Exército de Libertação Popular, ou PLA, destroyers da Marinha, destroyers americanos com mísseis guiados, barcos de patrulha filipinos e navios da Guarda Costeira do Vietnã operam nas mesmas águas disputadas. Com a imprensa negativa, ambos os lados enviam rapidamente mais recursos à área, alegando estabilizar a situação. Mas em águas rasas e lotadas, com vários atores, onde nenhum deles está diretamente conectado ao comando militar no continente, estabilidade é a última coisa que você vai ter. Comandantes chineses veem a resposta americana como provocação. Forças filipinas, apoiadas pelos Estados Unidos da América, assumem posturas mais agressivas. Embarcações vietnamitas chegam para afirmar suas reivindicações. Então, basta uma curva brusca e repentina para que um navio colida com o outro. De repente, a situação passou de um desastre midiático para um desastre real. Um tiro de advertência para afastar pessoas de novos perímetros de segurança pode ser mal interpretado como fogo hostil. Logo, comandantes chineses e americanos se comunicam por rádio para coordenar ataques e solicitar apoio remoto. Assim que esse processo começa, é difícil parar. Basta um dos lados achar que está sendo atacado. Eles autorizam lançamentos defensivos. Sistemas automatizados detectam e derrubam um míssil, apenas confirmando a crença deles de que estão sendo atacados. A partir daí, a China se depara com a escolha de recuar e perder toda a credibilidade e reivindicações territoriais na região, ou avançar.
A segunda opção só leva à escalada do conflito para uma guerra, tornando impossível prever o que acontecerá. Estados Unidos da América e China são conhecidos por operar submarinos e porta-aviões na região. Se houver confronto, pode ocorrer desde aniquilação pelos Estados Unidos da América usando sua tecnologia, até guerra prolongada se a China já possuir recursos antinavais. Esse cenário depende das regras de engajamento e patrulha serem incertas, principalmente devido às reivindicações da China. Estabelecer distâncias mínimas para manobras militares ou guardas costeiros em águas disputadas pode ajudar a reduzir a tensão. Mas nenhuma dessas opções parece ser algo que qualquer um dos lados esteja disposto a implementar, justamente porque isso degradaria sua soberania local. Na verdade, só funciona se houver oferta equivalente do outro lado. Cenário 2. China invade ou bloqueia. Taiwan é o alvo mais provável para uma crise de conflito deliberado. Como citado, a China pressiona e intimida Taiwan para favorecer Pequim. A reunificação com Taiwan é um objetivo nacional central, diretamente ligado à visão de Xi Jinping para o grande rejuvenescimento da nação chinesa até 2049, que foi praticamente aceita como o sonho mais amplo da China ou do Partido Comunista Chinês. Isso é visto como o passo final para reverter as humilhações históricas e estabelecer a China como a principal potência da Ásia. Para Taiwan, a situação mudou completamente. Em 1995, cerca de 75% de uma amostra aleatória em Taiwan se identificava como chinesa ou chinesa e taiwanesa. Em 2024, esse número caiu para 37% e só 2% disseram ser exclusivamente chineses. Entre jovens taiwaneses, o apoio à futura independência chega a quase 50%. Essa mudança geracional torna a reunificação pacífica cada vez mais improvável com o passar dos anos. O destino de Taiwan tem grandes implicações estratégicas para os Estados Unidos e o mundo. A ilha fica em um ponto estratégico da primeira cadeia que bloqueia o acesso chinês ao Pacífico aberto. Mais importante é sua indústria de semicondutores, responsável por cerca de 90% dos chips mais avançados do mundo base dos exércitos modernos, inteligência artificial e economias digitais. A China vem tentando colocar as mãos nessa tecnologia há algum tempo, sem sucesso. A anexação de Taiwan pela China mudaria o equilíbrio de poder na Ásia e poderia eliminar a influência dos Estados Unidos da América no Indo-Pacífico. Em 2026, Pequim pode ver o tempo se esgotando enquanto a identidade de Taiwan se fortalece. As vendas de armas dos Estados Unidos da América para aliados incluíram mísseis antinavio, drones e sistemas de defesa aérea, enquanto recebem apoio por importações de defesa. E a maioria desses equipamentos começará a ser entregue até 2027. Isso se complica ainda mais pelos problemas econômicos da China. Após décadas da política do filho único, a população estagnou e começou a diminuir, sendo 2021 o primeiro ano em que a população da China caiu. E a maioria dos especialistas acredita que isso deu início a um processo que vai durar um século, devido a mudanças culturais relacionadas à aceitação generalizada dos papéis de gênero, às exigências da política do filho único e à pressão econômica. O setor imobiliário da China, antes responsável por cerca de 1/4 do produto interno bruto, enfrenta crise após vários calotes de incorporadoras. Para Xi Jinping, que sempre disse que seu objetivo principal é a reunificação, a lógica pode estar mudando de "o tempo está a nosso favor" para "é agora ou nunca". É improvável que a China opte por uma invasão total, pois seria cara, arriscada e com grandes chances de fracasso, devido às vantagens geográficas e defesas de Taiwan. Pequim opta por uma campanha de coerção, escalando gradualmente para sufocar Taiwan até a submissão. Tudo começa com exercícios militares massivos e não anunciados que nunca terminam de fato, enquanto navios da Marinha do Exército de Libertação Popular estabelecem um cordão frouxo ao redor de Taiwan. Não é um bloqueio total, mas já preocupa as companhias de navegação. Taxas de seguro para embarcações rumo a portos taiwaneses disparam. Navios da Guarda Costeira Chinesa passam a inspecionar embarcações comerciais perto de Taiwan, citando novas regras de segurança para águas que a China reivindica. Ao mesmo tempo, a China realiza ataques cibernéticos avançados contra a infraestrutura crítica de Taiwan, atingindo energia, bancos, comunicação e indústria de semicondutores. Eventualmente, isso leva a um bloqueio onde Taiwan perde soberania e uma fonte de renda, o que acaba afetando os Estados Unidos e seus aliados.
ao interromper o comércio e a pesquisa de tecnologia vital. Os Estados Unidos ainda apoiam tecnicamente Taiwan, mesmo que não tenham assinado um acordo de defesa direto. Então, poderia anunciar que irá escoltar comboios humanitários para manter a ilha funcionando. Mas esses comboios são, no fim das contas, barris de pólvora figurativos prontos para explodir. Se a China fizer suas inspeções e não gostar do que está vendo, pode abrir fogo para desviá-los ou criar pressão geopolítica adicional. Após isso, um erro de qualquer lado pode iniciar um conflito localizado, que rapidamente foge do controle e vira uma guerra entre Estados Unidos da América e China. Logo, ambos os lados mobilizam todos os recursos navais perto de Taiwan, e aliados como Coreia do Sul e Japão reforçam a presença militar usando bases americanas. Agora, não é mais sobre Taiwan, mas sobre desmontar a infraestrutura militar do outro, onde quer que esteja. A China tenta destruir bases militares dos Estados Unidos da América nos mares do sul e leste da China. Os Estados Unidos da América usam submarinos para caçar os poucos porta-aviões e navios de apoio que a China mobiliza rapidamente. As forças militares de Taiwan reagem, atacam navios chineses, bloqueiam portos e lançam minas para impedir agressões. Durante o conflito, a ilha ameaça se isolar e desligar a indústria de microchips, devastando a economia mundial. Por depender da tecnologia, esse cenário é difícil de evitar, pois Taiwan está integrada à estratégia de longo prazo da China. Uma forma de conseguir isso é esperar mudanças na economia ou política da China, provavelmente pelas mortes de Xi Jinping e de importantes autoridades influentes no Partido Comunista Chinês. Mas isso é incerto, pois Xi Jinping pode tentar retomar Taiwan porque seu tempo pode estar acabando. Cenário 3. Disputa de pesca nas ilhas Senkaku-Diaoyu vira conflito. As ilhas Senkaku, ou Diaoyu na China, são 5 rochedos desabitados com pouco mais de 70 km² no mar da China Oriental. Ninguém vive lá permanentemente, e elas não possuem recursos estratégicos em terra. O Japão administra as ilhas e as considera território japonês indiscutível. A China afirma que são historicamente chinesas. As ilhas são protegidas pelo artigo 5 do Tratado de Segurança Estados Unidos da América-Japão. Ou seja, um ataque a elas é tratado como um ataque ao próprio Japão, o que exigiria uma resposta militar americana. Mas as ilhas possuem alguns recursos que são vitais para a China e o Japão. Controlar as ilhas amplia o domínio das áreas ao redor e do mar por meio de acordos de zona econômica exclusiva. Assim, embarcações podem pescar legalmente na área e países extrair recursos do leito marinho. As ilhas têm reservas potenciais de petróleo ainda inexploradas. E tanto a China quanto o Japão poderiam lucrar enormemente se pudessem explorar esses recursos, sem que reivindicações territoriais os desafiassem. Diferente do Mar do Sul da China, onde os conflitos seriam entre guarda costeira e milícia marítima. O cenário das ilhas Senkaku é mais perigoso porque os principais atores são mais profissionais e poderiam causar danos sérios nas primeiras horas do conflito. Os navios da guarda costeira japonesa são eficientes, bem treinados e apoiados por uma das marinhas mais avançadas do mundo. Os navios de patrulha chineses na região estão maiores, mais armados e apoiados por destroyers navais. Bastaria o auge da pesca ou uma disputa por monitoramento ou extração de recursos para iniciar um conflito. Navios da guarda costeira japonesa patrulham para impedir barcos chineses na zona econômica exclusiva que Toko reivindica, enquanto a guarda costeira chinesa escolta pescadores, insistindo ter direito a essas águas. Se algo der errado de qualquer lado, eles devem acionar rapidamente os militares, o que traz novamente o caos de manobras para garantir a segurança da área. O governo do Japão, sob forte pressão política interna, pode protestar formalmente e alertar que interferências em operações econômicas ou militares em seus mares podem ser respondidas com o uso da força. A China se recusaria a recuar, como já fez em inúmeras incursões territoriais anteriores na região. A discussão sobre quem está errado perde importância diante do impasse em torno dos navios do conflito. A partir desse ponto, um único tiro de advertência fora do alvo seria o suficiente. Talvez a China lance um míssil por engano, quando só iam lançar um sinalizador ou ligar o canhão de água. Talvez o Japão traga outro navio e faça a China pensar que já iniciou a ofensiva. Ainda assim, pode haver conflito entre as forças em torno dos navios comerciais, já que os Estados Unidos da América têm tratado de defesa mútua. É praticamente obrigatório juntar-se a bases militares no Japão ou arredores, onde o Corpo de Fuzileiros Navais desenvolveu táticas de longo alcance e combate direto.
Esse cenário poderia ser totalmente evitado por uma opção improvável, em que a China recua e para de usar as zonas econômicas de outros países para sua própria extração de recursos, incluindo a pesca. No entanto, isso é improvável, pois a China precisa de mais recursos para atender a demanda e suas águas já estão totalmente exploradas. A China tem comprado pescarias em países pobres e evitado reação internacional, ao menos até virar notícia. O Japão, sendo uma grande economia por si só e também dependendo da pesca, dificilmente vai ceder à postura da China. Mais importante, a China deve entender que o compromisso do Tratado dos Estados Unidos da América é absoluto e inegociável. Cenário 4. Interceptação aérea insegura como em 2001. Em 2001, um caça chinês J-8 colidiu com uma aeronave de reconhecimento EP-3 dos Estados Unidos da América sobre o Mar do Sul da China. O piloto chinês desapareceu e é considerado morto. A tripulação americana fez um pouso de emergência na ilha de Hainan e foi detida por 10 dias antes de ser liberada. O incidente quase causou crise militar entre duas potências nucleares. Agora imagine esse cenário em 2026. Aeronaves mais velozes, vídeo ao vivo e vigilância ampliada dos dois lados. Inclua redes sociais que tornam a opinião pública uma arma instantânea e doutrinas militares que exigem decisões rápidas. E você tem uma panela prestes a transbordar. Aviões de vigilância dos Estados Unidos da América frequentemente voam no espaço aéreo internacional próximo à China para coletar dados sobre atividades, exercícios e comunicações militares do Exército de Libertação Popular. A China rotineiramente intercepta esses aviões com caças, às vezes realizando passagens seguras e profissionais, outras vezes fazendo aproximações perigosamente próximas, projetadas para intimidar e assediar. A China realizou centenas de operações militares perto de Taiwan e provavelmente monitora os investimentos americanos com suas aeronaves de vigilância. Ambos os países buscam coletar informações cruciais e impedir a contravigilância. Enquanto não se enfrentam, ambos podem dizer que fazem algo diferente. Isso porque voos no espaço aéreo internacional são tecnicamente totalmente legais, independentemente de seu propósito. Porém, se a China interceptar uma aeronave suspeita de vigilância e falhar, como na colisão de 2001, surge um problema. Os Estados Unidos da América acusariam a China de ações ofensivas, que responderia alegando vigilância dos Estados Unidos da América. Se a aeronave cair, Estados Unidos da América e China podem enviar missões de resgate escoltadas por militares. Mesmo que uma aeronave sobreviva, o pouso de emergência pode exigir buscar a pista mais próxima, talvez uma ilha com base militar do outro lado. Tudo isso nos leva ao mesmo potencial de escalada que nos cenários anteriores. Quem cometer o primeiro erro pode acabar exagerando na resposta e causar um conflito não intencional. A partir de tiros de advertência, com ambos os lados já alegando jogo sujo, nenhum dos dois pode recuar e podem aproveitar a oportunidade para declarar guerra formalmente. Semelhante ao que aconteceu antes. Esse cenário pode ser parcialmente evitado por meio de manuais desenvolvidos sobre assistência internacional em emergências e protocolos de engajamento RR. Se China e Estados Unidos da América definirem perímetros claros e sinais visuais para operações aéreas, podem evitar que uma colisão vire uma disputa maior envolvendo suas forças navais. Claro, isso pode não funcionar de forma alguma, já que tanto os Estados Unidos da América quanto a China têm interesse em operar aeronaves de vigilância em espaços aéreos internacionais, para monitorar um ao outro. Com a vigilância por satélite, esse cenário ficou menos provável, sendo substituído pelos Estados Unidos da América, acusando a China de sabotagem de satélites. Relatos recentes indicam que satélites chineses têm seguido outros, desviando-se de suas órbitas geoestacionárias previstas. Alguns analistas afirmam que a China se prepara para protocolos de combate espacial, e o espaço é uma fronteira indefinida que aumenta incertezas e riscos de escalada. Cenário 5. Acidente naval. Hoje, navios de guerra modernos chegam tão perto que é possível fotografar as tripulações uns dos outros. Tanto embarcações navais chinesas quanto americanas frequentemente participam desses encontros próximos. Um destroyer dos Estados Unidos da América em operações de liberdade de navegação pode ser seguido por embarcações da Marinha do Exército de Libertação Popular. Ambos buscam manter posição e pressionar militarmente. Um destroyer americano lança mísseis guiados e um cruzador chinês tipo 055 podem se encontrar perto de pontos estratégicos, como o Mar do Sul da China ou o Estreito de Malaca.
Ambos estão em missões rotineiras, afirmando seu direito de estarem ali, e ambos têm ordens de manter presença e não ceder posição ao outro. A aproximação inicia com pequenos ajustes de rota para obrigar a outra embarcação a alterar seu curso. Primeiro, é um teste de determinação feito com pequenos incrementos no leme. Tudo o que é preciso é uma perda momentânea de direção em uma embarcação, uma curva mal calculada na outra, ou até mesmo a esteira deixada na água. Turbulência aproxima os navios além do previsto. Até colisões leves podem acionar alarmes, literalmente e figurativamente. Ambos os capitães imediatamente pedem assistência. Ambos os países enviam embarcações e aeronaves adicionais para o local. Ambos criam zonas de segurança em torno de seus navios danificados, que devem se sobrepor. Nenhum dos dois pode recuar sem parecer responsável e ter fugido. Uma equipe chinesa de controle de danos no convés pode ser facilmente confundida por um oficial americano de controle de fogo como um grupo de abordagem ou preparação ofensiva. Tiros de advertência são feitos sobre a água. A embarcação chinesa, ao interpretar como ataque a um navio incapacitado, responde com um míssil superfície-superfície para neutralizar a ameaça. De repente, saímos de um impasse para um confronto militar que pode virar uma guerra em grande escala. Isso ocorre porque nenhum lado quer ceder nas distâncias mínimas de segurança ou flexibilizar as regras de encontro próximo. Embora cada um desses 5 cenários comece de forma diferente, todos eles sobem a mesma perigosa escada rumo à guerra. O cenário inicia com operações rotineiras que aproximam as forças. Não é guerra, mas o atrito normal de duas potências com interesses e reivindicações concorrentes no mesmo local. Então algo dá errado, o equipamento falha, alguém toma uma decisão ruim, o clima interfere e a comunicação falha. Pessoas ficam feridas ou morrem, e ativos militares são ameaçados. Na era das redes sociais e notícias 24 horas, essas imagens se espalham rapidamente e moldam a opinião pública antes de investigações completas. A opinião pública reforça estratégias militares e aumenta o caos. Como China e Estados Unidos não admitem erro ou falta de vantagem ou poder militar. Em pouco tempo, uma pequena altercação vira um grande conflito. De certa forma, nenhum desses cenários provavelmente acontecerá exatamente como foi descrito. Eles dependem de eventos que beiram o infortúnio e lapsos de julgamento crescentes. Porém, o cenário em que China e Estados Unidos da América acabam em conflito é bem mais provável. Assim, torna-se uma questão de quando, não de se vai acontecer. Segundo algumas fontes, 2027 é o ano mais provável, já que é quando o poderio militar da China pode começar a se equiparar ao dos Estados Unidos em qualidade e tecnologia ao mesmo tempo. O terceiro mandato de Xi Jinping acaba em 2028 e esperar até lá pode gerar dúvidas sobre a transição de liderança por promessas não cumpridas do sonho chinês. Da mesma forma, Taiwan e o restante do Indo-Pacífico também estão contando com a aquisição de equipamentos pelos Estados Unidos da América até o final da década, considerando 2027 como ponto intermediário ideal, com vendas ainda não concluídas. Os Estados Unidos têm sido instáveis geopoliticamente ultimamente. As políticas de Donald Trump causaram uma guerra comercial entre países e regiões antes aliados, como o Canadá, México e União Europeia. Essa postura ofensiva em relação a Israel e a tentativa de influenciar a geopolítica do Oriente Médio também não faz parte da estratégia da China, já que a China também depende das importações de petróleo dessa região. No final das contas, temos que esperar para ver o que 2026 nos trará em termos de desenvolvimentos geopolíticos, já que o mundo está mudando rápido demais para fazer previsões completas com um mês de antecedência. Basta observar a guerra na Ucrânia ou o conflito Israel-Palestina. Obrigado por assistir. Saiba mais sobre uma possível guerra no Mar do Sul da China neste vídeo. Para se atualizar sobre geopolítica global, inscreva-se no The Military Show para vídeos diários.